Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 43 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Novas Produções na Colônia. Essa é a aula 1. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: relacionar o surgimento de novos núcleos de povoamento com os fortes e produções complementares na América Portuguesa. Descrever as produções complementares, como tabaco, algodão e as drogas do sertão. Antes de mais nada, eu sei que eu falo toda a aula e vou continuar falando. Separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático que contempla esse assunto. Já busca lá no índice a página que trata sobre. Pegue seu caderno de história para fazer as anotações, tanto das principais informações, assim como de dúvidas que venham a surgir. Separe também seu lápis, sua caneta e borracha. Se você já tem esses materiais em mãos, podemos prosseguir. Em 1580, até 1580, a povoação, a colonização da colônia portuguesa, no caso do Brasil, ela era restrita mais ao litoral. Lembrem-se que tinha a questão da extração do pau-brasil, mas agora a questão da produção açucareira. Aos poucos, então a partir de 1580, esse povoamento começa a adentrar pelo território da América Portuguesa, do Brasil. E isso vai se dar principalmente nas regiões Norte e Nordeste e ao redor dos fortes. O que eram os fortes? Eram construções que tinham por objetivo proteger as terras de investidas de outras nações europeias. Porque lembrem-se, estamos vivendo num momento ali, século XVI, em que quem chega antes no território é dono. E lembrem-se, temos investidas de outros países aqui na América Portuguesa, assim como dos franceses, holandeses, entre outros, tá? Então, era uma preocupação de Portugal com a segurança do território, que ele continuasse sendo seu. Outra situação, outro ponto bastante importante. A base da economia colonial era a produção açucareira, cana-de-açúcar. Mas é importante destacar que isso não ficou restrito somente à produção açucareira. Existiam outras produções também. A gente vai chamar elas de produções ou atividades complementares, tá? E seriam elas a criação de gado, a produção de alimentos, produção de tabaco e também do algodão. Na aula de hoje, especificamente, falaremos sobre a produção do tabaco, a produção do algodão e também a extração das drogas do sertão. Vocês vão entender o que eram essas drogas e onde elas estavam localizadas, tá? Primeiramente, o tabaco. O tabaco é uma planta nativa da América, produzida principalmente na Bahia, ali no recôncavo baiano. Era produzida por pequenos lavradores que comercializavam a produção direto com a metrópole portuguesa. Metrópole era dona do território, lembrem-se disso. Brasil colônia, Portugal metrópole. Os indígenas já utilizavam o tabaco principalmente em rituais. E chegou a tal ponto a importância do tabaco dentro da economia da América Portuguesa, que ele foi o segundo produto agrícola mais comercializado, só perdia mesmo para o açúcar. Algo que é necessário destacar é que a produção do tabaco ela tinha um custo baixo. E ela tinha um vasto mercado na Europa, gerando lucros para a coroa portuguesa. Por isso o investimento na produção do tabaco.
O tabaco, assim como a aguardente e também a rapadura, eram utilizados como moeda de troca na aquisição de escravos na África. E lembrem-se, os escravizados da África era a principal mão de obra na produção açucareira, como vimos nas últimas aulas. Inclusive, em 1674, o alvará estabeleceu o direito de 1 vintém por libra de fumo a entrar na alfândega de Lisboa, e um decreto criou a Junta de Administração do Tabaco, que tinha por objetivo controlar a importação e venda do fumo, o arrendamento dos contratos regionais do monopólio, a autorização da venda em Portugal e a fixação dos preços, do tamanho da carga e da quantidade embarcada para a África. Então, essa junta do tabaco fiscalizava tudo que estava relacionado ao comércio do tabaco, da América Portuguesa para a Europa, né, principalmente para Portugal, assim como para a África, no sentido do comércio ali dos escravos. O algodão também é uma planta nativa da América. Era utilizada pelos indígenas antes mesmo da chegada dos europeus e predominava principalmente no Maranhão, mas também tinha no Pará, em São Paulo e Minas Gerais. O objetivo do cultivo do algodão era suprir a necessidade interna. Em que quesitos? Na fabricação de tecidos para o embalo de produtos e fabricação também de vestimentas para os escravos. Os integrantes da elite colonial, eles não utilizavam o tecido produzido na colônia, porque eles preferiam importar tecidos da Europa. Até era uma questão de status para a época, tá? No século XVIII, a cultura do algodão ganhou maior expressão, com um aumento da demanda industrial europeia. Por quê? Lembrem-se que o mundo está passando pela Revolução Industrial. E lembrem-se que a Revolução Industrial, a primeira indústria a utilizar máquinas nesse processo foi a indústria de tecidos. E o algodão para a fabricação de tecidos. Então, um dos principais mercados do algodão era a Inglaterra. Até então, quem supria essa demanda eram os Estados Unidos. Porém, com a proclamação da independência dos Estados Unidos em 1776, ele rompeu laços com a Inglaterra e o Brasil assumiu esse papel de maior exportador de algodão para a Inglaterra. Tá? Em 1785, a rainha de Portugal, Maria I, proibiu fábricas e manufaturas aqui no Brasil. Então não podia existir fábricas que produzissem qualquer coisa aqui no Brasil. Logo, o Brasil passou a ser um exportador apenas de matéria-prima. Até me confundi aqui. E abastecia o mercado interno para suprir essas questões de roupas para os escravos e também a embalagem dos produtos para serem exportados. Sobre as drogas do sertão. Quando a gente fala em sertão, já vem a questão lá do Nordeste, né? O sertão nordestino. Mas nesse caso é importante vocês entenderem que sertão é interior, afastado do litoral. Qual seria a região que compreende ali das drogas do sertão? A região amazônica. E essas drogas, na realidade, elas eram especiarias. Os portugueses chamavam de drogas do sertão e passaram a explorá-las a partir do século XVII. Quais seriam os exemplos de drogas do sertão? Nós temos o cacau, o cravo, a baunilha, anil, castanha do Pará, o pequi, que eram todos conhecidos pelos nativos, tá? E utilizados. Em que sentido?
como alimento, mas também como temperos e principalmente na fabricação de medicamentos. Lembrem-se, na aula que falamos sobre os indígenas, eles tinham um vasto conhecimento em ervas, muito maior que dos portugueses quando chegaram aqui. O comércio das drogas do sertão, ele não gerava tanto lucro quanto as outras atividades, como o tabaco, o algodão, a cana-de-açúcar. Por quê? Porque havia um isolamento dessas drogas lá na região amazônica e havia uma certa dificuldade da metrópole de Portugal controlar, regularizar essa extração das drogas do sertão. Então a exploração, ela era feita principalmente pelos nativos, porque eles conheciam todo o território, afinal era o território deles, e também pelos jesuítas, quando eles criavam aquelas missões, que eram umas grandes aldeias em que os jesuítas estavam ali junto aos nativos, aprendendo a língua deles, para poder catequizá-los, batizá-los e torná-los novos fiéis. Devido à exploração das drogas do sertão, é que Portugal consegue ampliar o território colonial, porque lembrem-se, a região amazônica ela fazia parte do outro lado do Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal estava cada vez mais avançando nessa América portuguesa que vai tornar-se o nosso país. As drogas do sertão, elas eram vendidas por preços altos na Europa e também no interior da colônia. A mão de obra, basicamente, era mão de obra indígena e, como eu disse para vocês, os indígenas, os nativos, conheciam muito bem tudo e sabiam o que poderia ser usado como alimento, o que poderia ser usado como medicamento. Na próxima aula, iremos falar sobre outras produções, outras atividades complementares da América Portuguesa, como a questão da produção de alimentos, afinal, tinha que manter toda essa população que estava povoando aos poucos a América Portuguesa, e também a questão da criação de gado, que vai ter assim um momento para a produção de carne, couro, mas também a questão do transporte. Vocês irão, neste momento, ir para a atividade que tem por objetivo revisar todo esse assunto dessa aula, que acredito que foi de forma simples e sucinta, com as principais informações que serão utilizadas futuramente. Façam com calma, testem os conhecimentos de vocês. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!